Tá contando? Pronto, pode deixar. Ó, pessoal. Então, considere a seguinte situação, ó. Tá? Sejam. Olha aqui a situação que eu vou colocar para vocês, ó. Sejam um conjunto universo, tá certo? Tá? Núcleos de universo. Tá? E duas famílias de proposições indexadas por U. Duas famílias. Família P de X pertencente a U, silêncio, e começou a aula. E a família Q de X, X pertencente a U. Aí eu aproveito, estou indicando logo sem muito formalismo, estou indicando, dizendo já que é uma família de proposições. Eu não defini o que é uma família de proposições, mas eu defini o que é uma família de conjuntos indexadas por um conjunto U. O que é? Lá você tinha um universo e uma família de conjuntos indexadas por um conjunto I, é uma lei que associa a cada elemento de I um único subconjunto do meu universo. Aqui é parecido, só que você tem o seguinte: o universo já é o próprio conjunto de índices. Então, uma família de proposições indexadas por U é uma lei que associa a cada elemento de U uma única proposição. Ela pode ser sobre X ou não. Família de proposições é isso. É uma lei que associa a cada elemento de U o quê? Uma única proposição. Certo? Então, exemplo, tá? Daí tem-se os conjuntos. Daí, quer dizer, disso aqui tem-se os conjuntos. Quando eu tenho duas famílias, cada família gera um conjunto, tá? Daí tem-se os conjuntos. Que conjuntos? Primeiro é o conjunto A. O conjunto A, que é por definição esse conjunto. É o conjunto formado por cada X de U, tal que P de X. O que significa isso aqui? É um conjunto. Vocês já viram isso? Porque antes de falar em proposição, eu falei de uma lei que associa a cada X uma afirmação sobre X. Não falei isso? Não falei? Agora eu estou sendo mais geral. A cada X de U eu tenho uma proposição P de X. Então, quando eu especifico o A desta forma, qual é a leitura que você faz desta especificação aqui? É que A é formado por cada elemento X de U para o qual P de X é uma proposição verdadeira. Se P de X é verdadeira, X está em A. Se P de X é falsa, X não está em A. Estamos entendidos? E, notadamente, você tem, né, o conjunto B. Conjunto B, quem é? Vai ser, como você tem essa outra família, você tem o conjunto formado por cada X de U, tá o quê? Que de X. Tá? Então, daí, X pertence a A, quando e somente quando? Somente quando o quê? P de X é verdadeiro. Tá certo? E X pertence a U, a B, quando e somente quando Q de X é verdadeiro. Portanto, pessoal, eu tenho a seguinte notação, a seguinte representação dos conjuntos. Ó. Assim, nós temos
seguintes coisas, ó. Quem é A intersecção com B? Aí é conclusão, não é mais definição. Daqui você tem essas conclusões, que são conclusões. Se o A por definição é esse conjunto e o B por definição é esse, quem é a intersecção com B? Quem é? É o conjunto formado por cada x de U, tá o quê? Px e Qx. E neste caso eu observo para você que não é preciso colocar Px e Q de x é verdadeira. É essa leitura. Isso aqui basta. Basta para você ter essa leitura. Tá certo? Quem é que está na intersecção de A com B? É o conjunto formado por cada x de U, tal que esta conjunção é uma proposição verdadeira. Está implícito isso. Entendido? Quem é A união com B? É o conjunto formado por cada x de U, tá o quê? Px, Px. É uma família de proposições. Ou Qx. Entendido? É daqui que vem aquela relação estreita entre conjunção e intersecção, disjunção e união. Mas é quando eu tenho famílias de proposições gerando conjuntos. Que famílias? Famílias de proposições indexadas pelo meu universo. Aí você tem essa relação, tá? Quem é A menos B? Quem é A menos B? A menos B é o conjunto formado por cada x de U, tal que x está em A, isto é, P de x, e x não está em B, isto é, não Qx. Entendido? Quem é o complementar de A, ó? A relação entre o complementar e a negação, quem é? É o conjunto formado por cada x de U, tá o quê? Não Px. Entendido? Tá certo? Você tem toda... Ó, olha aqui, vamos reforçar a relação existente entre as fórmulas de Morgan, de De Morgan, né? Mas eu digo de Morgan. As fórmulas de Morgan de conjuntos e as fórmulas de Morgan para proposições. A mais B, C, como é que é B? C, esqueci agora. Hã? O contrário de B, se eu botar A mais B, C, vai ser a mesma coisa que A menos B. O quê? Como é complementar. A menos B complementar é a mesma coisa que A menos B? Não. A menos B, a primeira coisa tem que ver é o seguinte. Quem é A menos B? A menos B, se A complementar é isso, então quem é A menos B? É claramente A intersecção com B complementar. Não é não? Não é Px e não Qx? Não Qx determina B complementar. Não é isso? Não é isso? Tá? É isso aí. Olha aqui, ó. Quem é daí, ó? Quem é daí? Vamos ver o seguinte. Vamos ver as fórmulas de Morgan, tá? Ó, quem é esse conjunto? O conjunto do x pertencente a U, tal que Px e Qx, negação. Não Px e Qx. Não, conjunção de Px com Qx. Quem é isso? Tá certo? Isso aqui é claramente o quê? A intersecção B complementar. Porque Px e Qx é a interseção B. Como eu estou botando não, é a interseção B complementar. Mas você já sabe quem é a interseção B complementar. Quem é? É a complementar, união, e B complementar. Então quem é isso? É o conjunto dos x em U, tá o quê?
tal que não Px ou não Qx. Então está aqui a relação entre as fórmulas de Morgan para proposições e as fórmulas de Morgan para conjuntos. Se espelham, né? Se espelham, exatamente isso. Que é o conjunto dos x pertencente a U, tal que não, aí entre parênteses, Px ou Qx. Quem é? É o complementar da união. Mas nós já sabemos que o complementar da união é a intersecção dos complementares. E quem é isso? É o conjunto formado por cada x em U, tá o quê? Não Px. E o quê? E não Qx. Então você tem a relação aqui, né? Essa, né? Com essa. E essa aqui com essa. Já viu? Fecha, né? As coisas se fecham. Tá? Entendido? Entendido? Olha, quem é esse conjunto aqui, ó? Quem é esse conjunto aqui? Quem é esse conjunto aqui? O conjunto do x pertencente a U, tal que Px implica Qx. Ó, é só você ver a interpretação, o significado disso. Quem é a definição disso? É o conjunto formado por cada x e U, tal que o quê? Não Px ou Qx. Não é isso? Não Px é o quê? Complementar de A. União em quem? Em B. E pelo diagrama de Venn, você vê isso, aquele diagrama, né? Está aqui o universo, está aqui o A que se intersecta com B. Vamos dizer que o A se intersecta com B. Então, quem é o complementar de A, união com B? Complementar de A, aqui, ó. Complementar de A está aqui. Vou colocar o complementar de A aqui. Complementar de A está aqui. Isso aqui é um complementar de A. Isso é o complementar de A, não é? Isso é o complementar de A. De A, não. Complementar de A está aqui, ó. Desculpe, né? Já estava errando, tá? É o complementar. Ixi. Isso é o complementar de A, certo? Complementar de A, não é? União com B. Então faltou esse pedaço aqui. Justamente, ó. Quando é que essa implicação é verdadeira? Quando Px é exemplos, quando é que isso aqui é verdade? Quando as duas são verdadeiras, ou seja, quando eu estou na intersecção, né? Ou quando eu estou no complementar de A. Onde é que eu estou no complementar de A? Aqui, quando Px for falso. A for falsa, não. Quando Px for falso. Onde é que Px é falso? Aqui, 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 aqui. E aqui as duas são verdadeiras. E aqui, Px é verdadeira e Qx é falso. Então isso aí é falso. Entendido aí? Entendido? Beleza? Tá. Agora vamos a uma outra situação. Aí você vai para cá. Tá? Sejam o conjunto universo, tá? Conjunto universo, Px com x em U
uma família de proposições indexadas por U, tá? Uma família de proposições indexadas por U e as proposições. Seguintes proposições. Proposição R. Proposição R que é a seguinte. Existe, tá? Como é o enunciado, depois de 2 pontos, né, tem a regra que não vem maiúsculo, né? Então tudo bem. Existe, mas quando não tem os 2 pontos, eu começo por isso, tem que começar com maiúsculo, tá? Existe X em U, tal que Px. Olha, isso aqui é uma proposição. Qual a leitura que você vai fazer? Existe X em U, tal que Px. Portanto, vê se vocês entenderam, para eu não ter que colocar. Quando é que é verdadeiro? Quando é que é proposição? Olha o enunciado, ó. Existe X em U, tal que Px. Daí, R é verdadeira quando e somente quando existir um X em U, tal que Px é verdadeiro. Entendido? Tá? E a outra, a S, tá? Px, vírgula, qualquer que seja X pertencente. Eu vou reformular um pouco, tá? Formular um pouco uma família de proposições. Se você editar, já ia cortar o vídeo, mas não vai editar, vai sair assim. Família de proposições, que é eu colocar numa situação mais geral, tá? Situação mais geral. Um subconjunto de U não vazio e as proposições. Primeira, R. Existe X em U, tal que Px. E a outra proposição, S. Existe X em A. Oh, meu Deus, está horrível. Existe X em A, tal que Px. E a outra? Px, que eu não preciso me referir a todos os elementos de U, tá? Eu só preciso me referir aos elementos do subconjunto de U. Px, qualquer que seja X aonde? Em A. Tá? Tira esse ponto, que o ponto é bem aqui. Tá? Existe X em A, tal que Px, e Px, qualquer que seja X em A. Bem, vírgula. Sendo o quê? R, o quê? Verdadeira. Sendo R verdadeira, quando e somente quando, aí está implícito que é quando e somente quando existe o quê? Existe X em A, tal que Px é o quê? É verdadeiro. Tá? E sendo S verdadeira, quando... Isso aqui eu estou dando a definição de quando que esses enunciados dão proposições verdadeiras. E se eu estou dizendo quando é verdadeira, automaticamente eu estou dizendo quando é falsa. E sendo S verdadeira, quando e somente quando P de X é o quê? É verdadeira para todo que X R é verdadeira quando